Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus. Eu sou a Fabíola. Você está no canal Traços do Mundo. Estamos começando mais um vídeo aqui pro canal, galera. E no vídeo de hoje, mais um vez aqui no nosso quadro, o De Curiosidades do Mundo. Exatamente. E hoje nós vamos contar e mostrar para vocês os 10 menores países do mundo, é isso? Isso aí. Então bora pro vídeo que hoje, ó, tá filé o conteúdo. E para deixar vocês curiosos, nós vamos começar pelo 10º e depois vamos falar o primeiro menor país do mundo. 10º país, Malta. Malta é uma ilha que fica localizada entre a África e a Europa e ela tem uma área de 316 km², que é mais ou menos o tamanho da cidade de Fortaleza, e tem um pouquinho mais de 500 mil habitantes nesse país. A capital de Malta é Valetta e ele é um país muito procurado por suas praias, que tem, sendo duas delas, né, na verdade, Comino e Blue Lagoon. Malta fala inglês e maltês, inclusive é um país muito procurado por intercambistas, né? Então, se você quer aprender o inglês fora ali do comum, da Irlanda ou de Londres, Malta é um bom país também. E o 9º país são as Ilhas Maldivas. Ela que tem aproximadamente 298 km², e para vocês terem uma base de dimensão, ela mede mais ou menos o tamanho da cidade de Teotônio Vilela, que se localiza em Alagoas. A população lá é estimada em mais ou menos 530 mil, um pouco mais, de habitantes. É considerado o menor país da Ásia e também entre os países muçulmanos também é considerado o menor. A sua principal atividade econômica é o turismo, obviamente, até porque, né, suas praias paradisíacas são ali, né, um negócio que dá o toque especial. E para quem não sabe, as Ilhas Maldivas já foram colônia portuguesa, britânica e holandesa até conseguirem a sua independência no ano de 1965. A sua capital é a cidade de Malé e a língua falada lá é uma língua muito estranha que eu nunca vi falar na vida, que se chama Diveí. A gente vai escrever aqui na tela para vocês verem como é que se chama. A influência muito grande dessa língua foi a língua árabe, que trouxe bastante coisa para esse idioma, mas eu particularmente não conheço. É bem diferente. Eu acho que também isso deve ser falado lá nas Ilhas Maldivas, né? Porque eu nunca vi em outro lugar. 8º país, São Cristóvão e Neves. São duas ilhas, São Cristóvão e Neves, localizadas no Caribe, que tem uma área de 269 km², que equivale ali ao tamanho de Guararema. Inclusive, se você não viu nosso vídeo de Guararema, tá aqui, ó, no card. Em a gente vai algum deixar lugar aqui que a gente nunca sabe. E aí aproveita e vai lá conferir, gente. As ilhas têm cerca de 56 mil habitantes e lá o ponto forte do turismo, né, são as praias, né, por terem as águas claras e todo esse clima caribenho, né? Exatamente. Pelo que a gente pesquisou, as ilhas têm duas capitais, que é Basseterre, não sei se é assim que fala, e Charlestown. E a língua oficial lá é o inglês. E o nosso 7º país da lista são as Ilhas Marshall, que são localizadas no norte do Oceano Pacífico. Ela é composta por 29 atóis e 5 ilhas. Para quem não sabe, um atol é como se fosse uma ilha em forma de anel, que ela se forma em ilhas que são vulcânicas. Os corais eles acabam tomando conta da ilha e formam um atol. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês verem como é que é. A sua dimensão é de mais ou menos 181 km², um pouco mais. E se compararmos com a cidade de Vila Maria, no Rio Grande do Sul, é mais ou menos ali do mesmo tamanho. A sua população é estimada em mais ou menos 72 mil habitantes. O que atrai bastante os turistas para lá são as suas belas praias e também tem áreas de mergulho muito boas. Então a galera aí que curte dar uma mergulhada no calorzão, ó, é show de bola. As duas línguas oficiais da ilha é o inglês, obviamente, como em muitos lugares do mundo, e também o marchalês, que também não sabia que existia. E a sua capital é a cidade de Majuro. E o 6º país é o nosso queridinho, Liechtenstein. É isso aí. É um pequeno país de 160 km², que tem aproximadamente o tamanho de um município aqui do estado de São Paulo, que é o Nova Europa, que fica ali próximo de Araraquara, no interior, né? E é um país que fica na Europa, entre a Áustria e a Suíça. Ele fica bem mesmo ali encravado entre os Alpes austríacos e suíços. Nada mais é que ele fica bem no meio das montanhas ali. Ele é bem pequenininho mesmo.
E é muito lindo lá, gente. Tem os castelos, os museus, a arquitetura de lá é linda. E por isso que atrai os turistas também, né? E se eu não me engano, se eu não me falha a memória, eles são um país assim... Ele é um país, na verdade, que é muito rico. Que tem a média do PIB per capita em um dos maiores do mundo, assim. Então a galera lá tem um padrão de vida muito bom. Liechtenstein tem aproximadamente 40 mil habitantes. A capital de lá é Vaduz. E a língua oficial é o alemão, mas o inglês também é muito utilizado. Pois é. E o nosso quinto país dessa lista é San Marino. San Marino, para quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar, ele é um territóriozinho que é em um enclave dentro da Itália também, tá? Ele tem aproximadamente 61 quilômetros quadrados, é bem pequeno. E pra gente comparar assim, ter uma base de tamanho, ele é um pouquinho maior do que a cidade de Águas de Lindóia, aqui no interior de São Paulo. Inclusive, a gente foi lá conhecer, tem vídeo no canal. Então, né, o que vocês devem fazer? Procurar o vídeo nesse canal, dar o like lá, tá? E compartilhar para ajudar a gente, né? Então, é isso aí. San Marino tem aproximadamente 34 mil habitantes. E San Marino atrai muitos turistas que estão de passagem pela Itália, devido às suas construções antigas e muito interessantes. Também é considerado o estádio nacional mais antigo do mundo, tendo sido fundado em 301 d.C. Então, olha só, em 301 d.C. Caramba! A sua capital é, claro, a cidade de San Marino e a língua oficial é o italiano. O quarto país é o Tuvalu. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nesse país. Eu já tinha ouvido falar porque eu gosto de pesquisar bastante sobre os países. Mas é um país que fica no Oceano Pacífico e ele é formado por 9 ilhas e por alguns atóis também. Ele tem uma extensão de 26 quilômetros quadrados e equivale mais ou menos ao tamanho de Diadema, um município aqui do estado de São Paulo. Este país tem 11 mil habitantes e não atrai muitos turistas, apesar das praias bem bonitas de lá. Talvez porque não seja tão conhecido como Maldivas, né? A capital de lá é Funafuti e a língua que eles falam é tuvaluano. Talvez seja por isso que as pessoas não... porque... Tem que ver se fala inglês também, né? Provavelmente fala, deve né? falar um pouco de inglês, porque mesmo que recebem poucos turistas, né? Não tem como chegar turista lá e tipo, vou falar tuvaluano, nunca vi isso na vida, então... E o terceiro país dessa nossa lista é Nauru. Nauru, que é uma pequena ilha no Oceano Pacífico, ela tem cerca de 21 km quadrados e é equivalente ali à extensão da cidade de Taboão da Serra, também um município daqui de São Paulo. E Nauru tem cerca de 10 mil habitantes. A sua capital não existe, mas a cidade mais populosa é Yaren. E a sua língua oficial, obviamente, como o nome do país já diz, é o nauruano e também o inglês, que também ajuda muito, né, para quem vai turistar lá. Eu creio que também deva ter uma demanda de turista, porque é uma ilha, né? E toda ilha, afinal, né, sempre atrai turistas. Chegamos no pódio dos 2 menores países e assim, gente, eles são muito pequenos mesmo. É incrível o tamanho. Tanto é que não tem como a gente comparar com municípios aqui do Brasil, porque não tem, eles são menores mesmo. E o segundo que a gente vai falar agora é Mônaco, e ele fica no sul da França e ele tem 2 quilômetros quadrados de área. Pasmem, 2 quilômetros, galera. 2 quilômetros. E tem 38 mil habitantes, imagina como cabe tudo isso de gente. A gente viu que é a maior densidade de... ele é o país com maior densidade de pessoas por quilômetro quadrado. 2 quilômetros também, né? Que é o quê? Então você imagina, 38 mil para 2 quilômetros, né, Fabi? É muita coisa, muita coisa, não dá nem pra imaginar. Pois é. Mônaco é reconhecido por todo mundo como um enclave de bilionários. É literalmente um bolinho ali de bilionários, né? Só gente se com vive muita grana. Tem cassino, você vê lá muitas regiões e coisas luxuosas, né? Isso, exatamente. A capital de Mônaco é Mônaco-Ville e a língua falada lá é o francês, né? Porque tá ali no sul da França, né? Então... E para acabar com esse suspense, chegamos ao país de número 1, que é o menor de todo o mundo. Que é, como muitos de vocês já devem saber, é o Vaticano. É isso aí, o Vaticano, ele é um país que ele fica dentro da cidade de Roma, dentro da Itália. Então é um negócio muito pequeno. O tamanho de extensão dele é ali em torno de 0,44 km quadrados, ou seja, é menos de meio quilômetro quadrado, galera. Menos de meio quilômetro quadrado, vocês têm noção disso? A população deles lá é estimada em 1.000 habitantes, mais ou menos. A gente, pelo que a gente viu, é a galera ali que faz o auxílio, que trabalha na Basílica ali de São Pedro, que
é um ponto turístico, lógico, que atrai muita gente lá, e também a Capela Sistina, tá? A Capela Sistina, para vocês que não conhecem, ela é muito famosa por quê? Porque a decoração de dentro dela são as pinturas de Michelangelo. Não sei se vocês já ouviram falar de Michelangelo, eu creio que sim, né? Foi um pintor e artista muito famoso aí, italiano. Então isso atrai muito turistas para ir conhecer o Vaticano. E como muitos de vocês já sabem, o Vaticano ele é sede da Igreja Católica Romana. E o seu chefe de Estado, obviamente, é o Papa Francisco. É ele que domina ali, que manda, né? Desmanda. Que manda ali no Vaticano. E a sua capital, como o próprio nome já diz, é a cidade do Vaticano. E as duas línguas oficiais lá são o latim e também o italiano, né? Então, acabamos com esse mistério aí, ó. E esses foram os 10 menores países do mundo. E aí, vocês gostaram? Se vocês quiserem, a gente pode fazer a versão dos maiores, né? Isso, tanto em população quanto em extensão territorial. territorial. E já dizem pra gente, se você conhece todos esses 10 países, se você não conhece, se você já visitou algum deles. E não se esquece de, né, dar aquela ajudinha pra gente, sempre. Então, curte esse vídeo, comenta o que você achou, se você gostou. E não se esquece de seguir a gente também lá no Instagram, @traçosdomundo ou Tracos do Mundo, porque lá a gente tá sempre postando coisas em real time, às vezes nem tanto, às vezes a gente tá aprontando alguma coisa aqui, fazendo uma receitinha do nosso quadro de culinárias também, e às vezes a gente posta lá. Então, se você não segue a gente ainda lá, vai lá, segue a gente no Traços do Mundo para ficar por dentro de toda essa comunidade e ajuda a gente a crescer, né? A gente tem que crescer porque a gente tem sempre esse intuito de trazer para você conteúdo de qualidade e mostrar para você vários lugares do mundo, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade de conhecer. A gente ainda tá nessa, né? Tá no caminho, engatinhando para tentar conhecer aí e trazer bastante conteúdo para vocês. Mas então é isso aí. Tem alguma coisa para dizer? É isso aí, só. Só é? Então beleza. Esse é o vídeo, então até o próximo. Fui!